Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de análise Spoon Trader, cara. Último vídeo do ano. Graças a Deus, um ano top aí pra gente, cara, lá no canal do Telegram, né? No YouTube aqui a gente tá mais ou menos há 5 meses, cara, e também tá dando um resultado legal. Obrigado aí a quem assiste. É uma introdução longa. Feliz ano novo aí pra todo mundo, de prosperidade e tal. Feliz Natal, já desejei no vídeo do Natal. Coincidentemente eu gravei o vídeo do Natal e agora eu tô gravando o vídeo do ano novo, beleza? Cara, um ano bacana lá no grupo Telegram. A gente vai completar um ano em janeiro agora e enviamos as entradas lá. Fechamos o ano super positivo, graças a Deus, muito bacana mesmo. Obrigado pelo apoio. A gente está quase batendo 1.000 inscritos lá no grupo Telegram. Agora falta fortalecer aqui no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo de análise, tá? Vou analisar os jogos sábado, domingo e segunda, cara. Por incrível que pareça, eu estava dando uma analisada aqui, são bastante jogos, cara. Principalmente na Inglaterra, né, que acontece... Esqueci o nome agora, cara, mas é Boxing Day, né? Boxing Day, que é jogo pra uma sequência de jogos do caramba, rapaz. Não para nem no Natal nem no Réveillon. E alguns jogos também do Campeonato Italiano, escocês, beleza? Vou trazer algumas análises aqui pra vocês. Fechou? Sem mais delongas, bora pro vídeo aqui. Primeiro jogo que eu vou analisar é o Luton Town contra o Chelsea, cara. O Luton Town é um time que, apesar de estar na parte de baixo da tabela, né, o atual 18º colocado, ele tem dado trabalho, beleza, para os grandes, tá? E a fase do Chelsea não é uma fase de se confiar de olho fechado, ok? Olha só, desses 18 jogos que ele fez 21 gols, então tem uma média de um gol por jogo. E mais que um gol por jogo, né? E então, ou seja, o que isso quer dizer? Que pode até perder, mas perde atirando, tá? O que a gente pode achar interessante aqui? O mercado de ambas marcam, beleza? Principalmente porque o Luton Town joga em casa, tá? Ele vem de 2 vitórias consecutivas, ganhou do gigante Newcastle, beleza? Gigante Newcastle que vem de alguns tropeços, beleza? Dos últimos 5 jogos, olha só, perdeu 4. Tá, mas é um time muito forte. O Luton Town bateu de frente com o Newcastle e ganhou do Sheffield United, que é o lanterna da competição. Aí beleza, ele ganhou, fez quantos que ganhou? De 3-2, beleza? Esse jogo aqui é muito difícil. A odd do Chelsea tá muito baixa, na minha opinião, muito favorita pra cima do Luton Town. Cara, é o peso de camisa que tá pesando aqui, beleza? Porque é o 10º colocado, tem uma campanha de 19 jogos, não ganhou em 12, cara. 12 jogos de 19 não ganhou, beleza? Só tem 7 vitórias. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa odd aqui para entrar seco no Chelsea. Talvez a gente buscar dar gols pro Luton Town, handicap mais 2, handicap mais 1,5, tá? Se o Chelsea ganhar por um gol de diferença, ainda é green. Beleza, então a gente fica resguardado nisso. Talvez um ambas marcam, pode ser interessante. Olha só, o mercado de ambas marcam tá pagando 1,75. O mercado não acredita. Sendo que o Luton Town ele tem feito gols. Olha só, fez gol contra o Sheffield, fez gol contra o Newcastle, fez gol contra o Manchester City, ganhou de 1-0 até meados do segundo tempo. O Manchester City teve que virar a partida. Fez gol contra o Arsenal, fez 3 gols no Arsenal, ok? E o Arsenal teve que virar a partida nos acréscimos, beleza? Fez gol contra o Brentford, que é enjoado pra caramba. Fez gol contra o Crystal Palace. Aqui contra o Manchester United não fez gol. Fez gol contra o Liverpool, arrancou um empate do Liverpool. Fez gol contra o Aston Villa, olha só. Então ambas marcam, cara, acontece com frequência nos jogos do Luton Town. Então pode ser um mercado interessante pra gente trabalhar, beleza? Aston Villa contra o Burnley, aqui é poupa tempo. Eu acredito sim na vitória do Aston Villa. O Aston Villa que tomou a virada do Manchester United, mas eu não entendi o virado no giraia que o Manchester United entrou no segundo tempo. O Aston Villa conseguiu abrir um placar de 2-0 e tomou a virada para 3-2 e acabou perdendo a partida, cara. Pela fase do Manchester United, é uma coisa que acredito que 90% das pessoas do planeta, os apostadores do planeta, não acreditavam nessa virada do Manchester United, beleza? Apesar de ter dado padrão, porque o Manchester United entrou amassando sim o segundo tempo, beleza? Mandei o gol, o over limite lá no grupo Telegram, bateu, beleza? No jogo do Manchester United e Aston Villa, cara, tava cara de gol, tava cheiro de gol, beleza? E conseguiu a virada e o Aston Villa acabou perdendo, cara, mas acredito que contra o Burnley jogando dentro de casa é uma vitória mais tranquila, beleza? O Aston Villa em casa, olha só, dos últimos 10 jogos são 9 vitórias e um empate. Dos últimos 15 jogos, vamos ver aqui. Dos últimos 15 jogos, cara, são 13 vitórias, um empate e uma derrota.
Olha que loucura, o Aston Villa tem uma campanha excelente em casa, então há de se confiar, beleza? E o Burnley fora de casa, olha só, tem muito vermelhinho, ó, muita derrota. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas dos últimos 10 jogos, beleza? Então, provável vitória do Aston Villa. Manchester City contra o Sheffield United, tá? O que eu espero para esse jogo aqui? Talvez um back super favorito. Minha odd mínima é 1,15 ali, 1,08 tá muito amassada. Espero sim a vitória do City. Para trabalhar pré-live, talvez a gente pode buscar vitória do City HTFT, ou seja, ganhar no primeiro tempo e ganhar no full time, né, quando o jogo acabar. Podemos buscar um over 2,5, mas quando a odd está muito amassada para vitória, todas as odds do mercado acompanham e ficam tudo muito amassado. Então eu recomendo olhar no live, beleza? Vou até passar esse jogo. Nottingham Forest contra o Manchester United. Manchester United, será que renasceu o Manchester United? Cara, conseguiu uma virada contra o Aston Villa, como eu cheguei a comentar. E agora enfrenta o Nottingham Forest, que jogando em casa vem de 4 derrotas seguidas, cara. Perdeu pro Tottenham, perdeu pro Bournemouth, perdeu pro Everton, perdeu pro Brighton e foi ganhar do Aston Villa no mês 11. Nós já estamos em janeiro de 2024 praticamente. A última vitória do Manchester United foi no mês 11, do Nottingham Forest foi no mês 11. E o Manchester United fora de casa também dos últimos 5 jogos não ganhou em 4, tá? Mas essa virada contra o Aston Villa pode ter dado um ânimo para o Manchester United, talvez buscar uma dupla chance, um empate anula, algo a favor do Manchester United pode ser interessante. Eu ainda não tenho 100% de confiança, eu recomendaria ir para o live, beleza? Mas se você gostou do futebol do segundo tempo do Manchester United contra o Aston Villa, pode ser interessante buscar algo a favor do Manchester United nessa partida aqui, tanto que nas estatísticas, no confronto direto, Nottingham Forest jogando em casa e o Manchester United jogando fora de casa, dos últimos 5 jogos, o Manchester United ganhou 4 e empatou 1. Beleza? Dentre desses últimos 5 jogos tem uma vitória de 8-1 do Manchester United, beleza? Mas era outros tempos, né? 1999. Mas de 2023 para cá também são 2 vitórias seguidas, 3-0, 2-0 e não tomou nenhum gol, beleza? Então pode ser interessante sim buscar algo a favor do Manchester United. Olha só, Nottingham Forest em casa nessa temporada tem 9 jogos, venceu apenas 2, beleza? Tomou 14 gols e fez 12. E fora de casa, Manchester United 4 vitórias ainda conseguiu e 4 derrotas. Fez 8 gols, uma média de fazer menos que um gol por jogo, né? E tomou 9, ou seja, uma média de tomar um gol por jogo. Então não espero um jogo muito aberto de muitos gols, igual foi contra o Aston Villa, mas espero buscar algo a favor do Manchester United, tá? Passando da Inglaterra, ó, fazendo aviãozinho, chegando lá na Itália, nós temos Milan contra Sassuolo, cara. Sassuolo que dá trabalho para os grandes, Sassuolo que venceu da Inter de Milão, tá? Dentro da casa do Inter de Milão, se eu não me engano. Enfrenta o Milan, cara, que tem que dar um jeito para aproximar da Juventus e da Inter, beleza? A Inter tá 11 pontos na frente do Milan, cara, que é o terceiro colocado, 11 pontos. Teria que ter 4 tropeços e o Milan ganhar 4 jogos para o Milan alcançar a Inter de Milão. E nós já estamos chegando no meio da temporada. Então tá na hora do Milan acordar, beleza? Até porque o Bolonha, que é o quarto colocado, tá na cola, beleza? Tá com 31 pontos ali, tá? Então, cara, provável vitória do Milan. Tem um must win muito alto na vitória do Milan, da necessidade da vitória do Milan, beleza? Cara, mas confiar numa odd 1,45 contra o Sassuolo, que é enjoado, cara, vamos ter uma ideia aqui do Sassuolo. Olha aqui, o Sassuolo ganhou de 2-1 da Inter de Milão. Sassuolo empatou com o Udinese, perdeu para Cagliari, ganhou do Empoli fora de casa. Mas o que da Inter de Milão, empatou com o Cosenza. Cara, é o time que dá trabalho. Pra você ter uma ideia, olha só que dado interessante. Dos últimos 5 jogos que o Sassuolo enfrentou o Milan dentro do San Siro, lá na Itália, cara, dentro da cidade de Milão, o Sassuolo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dentro do San Siro, o Milan jogando em casa, o Sassuolo fora de casa. Então o Milan não vence o Sassuolo desde 2021, jogando em casa. Então é um dado super interessante. Cara, e eu gosto desse tipo de estatística. Então você confia o seu dinheiro numa odd 1,50 para o Milan, sendo que o Milan não vence o Sassuolo dentro de casa desde 2021. Cara, espera o jogo começar. Beleza? Dado interessantíssimo aqui para você não cair em pegadinha. Jogar um Juventus e Roma aqui, eu espero sim algo a favor da Juventus. Só disputa esse campeonato, é mais que obrigação terminar entre os 3 primeiros, beleza? Para quem não sabe, a Juventus foi desqualificada de todas as competições europeias, das Copas, de tudo, se eu não me engano. Só disputa o campeonato italiano por conta de alguma coisa que aconteceu na temporada passada que teve esse tipo de punição.
Beleza? Então a Juventus só disputa o campeonato italiano nessa temporada. Então, mais que obrigação ficar entre os 3 primeiros. Então, cara, super favorito para esse jogo. Por mais que seja um clássico italiano, a Juventus jogando em casa, cara, não perdeu nenhum jogo. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Então dá pra gente explorar talvez o empate anula, um dupla chance Juventus, já que ele não perdeu nenhum jogo essa temporada jogando em casa. E a Roma jogando fora de casa só venceu 2 jogos dos 8 que disputou. Então empatou 2 e perdeu 4, ou seja, em 6 de 8 a Roma não ganhou fora de casa. Então algo a favor da Juventus pode ser interessante aqui nesse jogo do dia 30. Cara, para finalizar, 30, tem mais? 30, 30, são mais duas análises de 30, depois nós vamos para domingo, que tem pouquinho jogo, e segunda, que tem pouquinho jogo, beleza? Portimonense contra o Sporting, cara, aqui é poupa tempo, provável vitória do Sporting, tá? Só que nessa odd 1,30 também recomendo live ou duplar, beleza? Duplar com alguma coisa que você tenha uma confiança também, tá beleza? Para buscar essa vitória aí. O Sporting é líder com 34 pontos, tá? Jogando fora de casa, são 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então venceu 3 jogos e não venceu em 3 jogos. Então difícil, tá? E o Portimonense jogando em casa, cara. Vamos dar uma olhada. Nossa, mas também perdeu 2, empatou 2 e ganhou 2. Cara, o Sport é mais time, é uma prateleira acima, então buscar a vitória do Sporting pode ser interessante. Gols também, campeonato da português geralmente saem muitos gols. Agora é o clássico da Escócia, cara. Os 2 maiores times da Escócia que sempre brigam por títulos, que é o Celtic contra o Rangers, vão se enfrentar. E o Rangers que tá se aproximando do Celtic, né, cara? O Celtic tinha aberto, cara, se eu não me engano, 10 pontos de vantagem, os 7 pontos de vantagem para frente do Rangers. E agora o Rangers está com 2 jogos a menos. E se ele vencer esses 2 jogos que tá a menos, ele ultrapassa o Celtic, porque ele vai a 49 pontos e o Celtic está com 48. A vantagem ainda é de 5 pontos do Celtic, mas o Celtic tem 2 jogos a menos. O Rangers tem 2 jogos a menos, então se vencer esses 2, ultrapassa. Então é um jogo de extrema necessidade para o Celtic, que joga em casa, tá? Principalmente por ter esse jogo a mais, os 2 jogos a mais contra o Rangers, então tem que vencer mesmo, porque senão vai ter uma disputa interessantíssima nesse segundo turno aí do campeonato escocês, beleza? Jogo que eu espero gols, vamos dar uma olhada aqui no confronto direto, como é que foi os passados, olha só. Vamos ver aqui dos últimos 10. Tivemos 2 jogos que saíram um gol. E foram 2 vitórias do Celtic fora de casa, beleza? No resto, olha só, Rangers 3-0, Celtic 3-2, Celtic 2-1, Rangers e Celtic 2-2, Celtic 4-0, 1-1, 1-1 de novo e 1-2. A incidência de ambas marcam acontece com frequência e a incidência de sair 2 gols ou mais na partida acontece com frequência. Então eu espero um jogo que possa sim acontecer o mercado de ambas marcam. Vamos ver como é que tá a odd. Pô, se tiver 1,80 pode ser interessante. O mercado já tá bem, já tá bem postado. 1,67. E o over 2,5. Vamos dar uma olhada aqui. Se tiver 1,65, 1,70 pode ser interessante também. Em 80 sair 3 gols na partida. Pode ser um mercado interessante a se explorar. Beleza? São esses 2. Principalmente porque haverá. O empate pro Rangers não é tão ruim, cara. Mas pelo fator necessidade de um clássico nacional, cara, as 2 equipes querem sair com a vitória. Então, e a necessidade do Celtic vencer é muito maior, porque o empate, como eu disse, não é tão ruim para o Rangers, porque se vencer os outros 2 jogos, ultrapassa o Celtic. Então, o Celtic vai querer vencer de qualquer maneira. E o Rangers atrás do placar vai se expor, o que pode se tornar um jogo mais aberto por conta disso. Fechou? Cara, finalizamos as análises de domingo, bora para as análises de sábado, né? Vamos para as análises de segunda-feira. De domingo, finalizamos as análises de sábado, vamos para a análise de domingo, beleza? Fulham contra Arsenal para iniciar 11 horas da manhã do dia 31 de dezembro, cara. É isso mesmo, Réveillon, cara. O pessoal vai sair do jogo já como? Comemorando, né? O Arsenal, cara, que tropeçou hoje, né? Que eu tô gravando o vídeo já antecipado. Tropeçou contra o West Ham, perdeu em casa por 2-0, cara, e eu fugi desse head. Hoje eu não fiz nenhuma operação. O pessoal do grupo Telegram, já até comentei lá. Não fiz nenhuma operação, fiquei o dia inteiro viajando. Então fiquei de fora e provavelmente se eu estivesse operando, talvez eu pegaria essa vitória do Arsenal, que acabou perdendo em casa pro West Ham. Beleza? E, cara, alguém vai ter que pagar o pato. Por quê? O Manchester City tem um jogo a menos e se vencer, vai para a segunda colocação, ultrapassa o Arsenal.
O Aston Villa tem um ponto de diferença do Arsenal, que se vencer na rodada e o Arsenal tropeçar, o Arsenal cai também, perde a segunda colocação, vai para a terceira colocação. E se o Aston Villa e o Manchester City vencer e o Arsenal tropeçar, o Arsenal sai de segundo e vai para quarto colocado, beleza? E se o Tottenham vencer também, aproxima do Arsenal. Então, cara, é um jogo de vencer ou vencer. O Fulham tá no meio da tabela, cara, provavelmente vai brigar aqui pelo meio da tabela a temporada inteira, jogando em casa. Venceu 60% dos jogos, né? 5 vitórias e 4 derrotas, vamos dizer assim. É um time um pouco enjoado de se jogar contra. E o Arsenal fora de casa tem uma das melhores campanhas, tem apenas 2 derrotas. Pode ser interessante buscar algo a favor do Arsenal, cara, mas a odd como é que tá um 50? Pode ser interessante buscar algo a favor do Arsenal, tá? Eu espero gols também. Tottenham contra o Bournemouth. Essa odd do Tottenham você pode assustar. Uai, jogando em casa contra o Bournemouth. Por que essa odd? Mas olha a sequência de jogos do Bournemouth. Dos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Ah, mas venceu o time pequeno. Cara, venceu o Crystal Palace fora de casa, que é um time que dá trabalho para os gigantes quase sempre. Venceu o Nottingham Forest fora de casa. O Nottingham Forest também, que é um time enjoado de se jogar contra lá dentro de Nottingham. Venceu o Manchester United, cara, dentro do Old Trafford, que é o estádio do Manchester United. Cara, é difícil de... Manchester United pode estar, cara, com um time sub-20 jogando, que é difícil de jogar contra o Manchester United. É um dos melhores times do mundo. E o Bournemouth foi lá e meteu 3-0 no Manchester United. Empatou contra o Aston Villa, que é um time sensação aí essa temporada, jogando muito bem. Então, é um time que vem dando trabalho. O Tottenham jogando em casa, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e ganhou 2. Então tem esse receio, beleza? Como que vai se comportar? O Pombo, né, o Richarlison, vai voltar a fazer gol igual tá fazendo e tudo mais, passou por uma crise, então tem toda essa dúvida, por isso que o mercado tá em dúvida, beleza? Mas se a gente for olhar peso de camisa, se a gente for olhar elenco por elenco, se a gente for olhar, cara, tradição e tudo mais, o Tottenham tem uma super vantagem. Então é vantajoso a gente trabalhar a favor, algo a favor do Tottenham, fechou? Liverpool e Newcastle, cara, e essa odd do Newcastle? Será que é por causa desses tropeços? Cara, vem de 3 derrotas seguidas, né? Eliminado pelo Chelsea na Copa, né? FL Copa, que é a Copa da Inglaterra. Perdeu pro Luton Town, fora de casa, e agora perdeu em casa pro Nottingham Forest. Cara, por isso essa odd do Liverpool, será? Liverpool jogando em casa, vamos ver a sequência. São 10 jogos sem perder, né? São 8 vitórias e 2 empates. E vitórias contra times enjoados. O West Ham, o próprio Fulham, o Lask pela Liga Europa, o Brentford, que é enjoado de jogar contra, o Nottingham Forest, o Toulouse na Liga Europa. Esses jogos da Liga Europa geralmente é com time misto, ganhou do Everton, que está dando trabalho também, ganhou do União Sangriosa, um time que eu particularmente gosto muito de trabalhar no Campeonato Belga. E o Newcastle fora de casa, dos últimos 10 jogos, só venceu um jogo. Por isso essa odd, cara, por isso essa odd. Cara, trabalhar algo a favor do Liverpool, mas levar pro live, cara, 1,48, o Newcastle é um time enjoado, alguém vai ter que pagar o pato dessas derrotas aí, sei lá, hein. Leicester contra Huddersfield, para finalizar o vídeo. Provável vitória do Leicester. Leicester está voando no campeonato Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. De 24 jogos venceu 19, de 24 jogos fez 48 gols. Então é uma média de 2 gols por jogo. 48 dividido por 2 dá 24, então é uma média de 2 gols por jogo. E tomou 17 em 24 jogos, ou seja, toma menos gol do que jogo. Então é um super time e enfrenta nada mais nada menos que o 21º colocado, que dos 24 jogos só venceu 5. Então dá para trabalhar um handicap -1 a favor do Leicester, dá para trabalhar a vitória seca do plano, fechou? Então tô fechadão com o Leicester nessa rodada aí para finalizar, e já é dia 1º já, né? Cara, seguinte, para quem ficou até aqui, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, fortalece a gente faz um trabalho gratuito bacana demais para ajudar, para agregar aí na comunidade das apostas esportivas. E vamos para o bilhete pronto, cara. O que eu separei do bilhete pronto aqui? Para quem não sabe, o bilhete pronto, cara, a gente pega 2 jogos que tenham grandes probabilidades de acontecer algo e a gente monta um bilhete para dar uma odd interessante, geralmente uma relação de 2-1, tá? E tá dando muito certo, cara. A gente tá com 5 meses fazendo aí, a gente tem muito mais green do que red, tá? Tá sendo um
um projeto bacana. E o que, que é interessante? Que muita gente fala que bilhete não dá dinheiro, que é contra bilhete e tudo mais. E eu já fui um deles, de achar a dupla, cara, porque aí já mexe muito com a probabilidade, colocar bilhete e tudo mais. E eu e o Paulo, nós estamos fazendo um trabalho interessante demais, beleza? Eu continuo na tese que não dá pra ficar rico fazendo bilhete. Continuo com a tese. Você trabalhando certinho, fazendo as coisas da maneira correta, fazendo as operações com gestão, operações simples ou operações no trading, pré-live, em live, enfim. Isso sim vai te dar uma longevidade muito grande nas apostas esportivas. E o bilhete, eu ainda acredito que se você fizer só bilhete, cara, é difícil, tá? Tanto que a gente faz 2 bilhetes por semana apenas e com algo muito provável de acontecer. Enfim, sem mais delongas, cara. Separei 2 joguinhos aqui. Vitória do Leicester, que eu elogiei pra caramba aqui, cara. Se não acontecer a vitória do Leicester, vai ser uma variância muito grande, porque é um muito mais time, tá com uma motivação enorme pra subir pra primeira divisão novamente, pra Premier League, beleza? Enfrenta um time que tá 21º colocado e o Leicester tá voando, beleza? Média de 2 gols por jogo, então a vitória do Leicester. E vitória do Aston Villa contra o Burnley, porque perdeu de virada contra o Manchester United. Acredito que jogando dentro de casa, como eu disse, alguém vai ter que pagar o pato e eu acredito que vai ser o Burnley. O Aston Villa tá jogando futebol legal, tô fechadão com eles. Essa dupla, né, vitória do Aston Villa, vitória do Leicester, deu um total de 1,64 de odd, né? Então deu 64% de lucro se bater. E no mais é isso, tô fechadão nesses dois aí. Um grande abraço, tamo junto e valeu!